Queridas irmãs, queridos irmãos, é sempre muito bom, muito agradável estar com você novamente e compartilhar o Evangelho. Hoje estaremos estudando Doutrina e Convênios 77. Lembrando que esta semana nós estudaremos de 77 até 80, tá bom? Logo, vamos começar direto já? Joseph recebeu esta revelação em Hiram, estado de Ohio, em março de 1832. Ele estava fazendo a tradução da Bíblia, né? Estava no Novo Testamento e estava traduzindo em Apocalipse. Então recebeu esta que nós chamamos hoje de sessão 77 de Doutrina e Convênios. São algumas perguntas que Joseph fez e o Senhor respondeu. Então a primeira pergunta é sobre o versículo 6 de Apocalipse capítulo 4. Então, Apocalipse 4, versículo 6 diz assim: E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Esse é o versículo 4. Daí nós olhando aqui, em 77, versículo 1, fala assim, pergunta, o que é o mar de vidro de que fala João no Apocalipse, capítulo 4, versículo 6? Resposta: é a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. Lembra que esta terra, ela cumpre a medida de sua criação em todas as coisas. E ela se tornará o reino celestial, onde as pessoas que farão parte da igreja do primogênito, que serão exaltadas, aqui viverão. E ela será como um mar de vidro. Muito bem. Agora vamos para a próxima pergunta, no número 2. Né? O que devemos entender pelos 4 animais mencionados no mesmo versículo? Resposta: são expressões figurativas empregadas por João, o revelador, para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem e dos animais, e dos répteis e das aves do ar, o que é espiritual sendo a semelhança daquilo que é material, e aquilo que é material a semelhança do que é espiritual. O espírito do homem a semelhança de sua pessoa, como também o espírito do animal e de todas as outras criaturas que Deus criou. 3. Pergunta: os 4 animais limitam-se aos próprios animais ou representam classes ou ordens? Resposta: limitam-se a 4 animais individualmente, os quais foram mostrados a João para representar a glória das classes dos seres na ordem ou esfera de criação que lhes foi destinada, no gozo de sua felicidade eterna. 4. Pergunta: o que devemos entender pelos olhos e asas dos animais? Resposta: seus olhos representam luz e conhecimento, isto é, eles são cheios de conhecimento, e suas asas representam poder para mover-se, para agir, etc. Então, essas foram as explicações que o Senhor deu. E eu gostaria de lembrar que esta terra será o reino celestial, onde todos os justos que forem reunidos pela ocasião da segunda vinda, né, do Senhor, eles receberão vida eterna e exaltação. E aí, depois de todo passado o milênio, todas as fases da criação da Terra, elas se tornaram um corpo celeste. E aqui as pessoas que forem exaltadas viverão. Aqui falou-se também que aqueles animais, né, eles representavam a criação de Deus em milhares e milhares de terras como esta. E eram animais perfeitos na sua esfera. E eles ali representavam isso, as obras de Deus. Falando sobre isso, né, que nós, eu e vocês, a nossa imagem que nós temos hoje é a imagem do nosso espírito. Antes de nascermos nesta terra, nós éramos filhos espirituais de Deus. Quando nascemos, recebemos um corpo mortal,
que é a semelhança do nosso espírito, tá bom? E a primeira presidência, sobre este assunto, ela declarou o seguinte, abre aspas, todos os seres humanos, homens e mulheres, foram criados à imagem de Deus. Cada um é um filho ou uma filha espiritual amado de pais celestiais e, como tal, cada um tem uma natureza e um destino divinos. Fechar aspas. Isso está na A Família, Proclamação ao Mundo. Irmãs, irmãos, lembra, cada um de nós somos filhos ou filhas amados, né? Filhos ou filhas que são amados por nosso Pai Celestial. Temos uma natureza divina dentro de cada um de nós, com o potencial de nos tornarmos como nosso Pai Celestial. E isso é maravilhoso, é extraordinário, traz esperança a cada um de nós. E tudo isso devido à expiação do Salvador Jesus Cristo. Falando assim, às vezes, eu e vocês, todos nós, em algum momento talvez de uma provação, uma angústia, ou sofrimento, enfim, talvez possamos pensar que não somos tão importantes. Já pensou assim alguma vez? Eu já pensei isso várias vezes. Mas sempre que tive esse pensamento, voltei minha mente, meu coração para nosso Pai Celestial Jesus Cristo e então esse sentimento foi embora. Mas a primeira presidência, em 1909, falou sobre este assunto e disse assim, abre aspas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, baseando sua crença na revelação divina antiga e moderna, proclama o homem como filho direto e linear da deidade. O próprio Deus é um homem exaltado e aperfeiçoado, entronizado e supremo. Por seu poder onipotente, ele organizou a terra e tudo o que ela contém, de espírito e elemento que existem coeternamente com ele. Ele formou cada planta que cresce e cada animal que respira, cada um segundo sua própria espécie espiritual e temporal. O que é espiritual, a semelhança do que é temporal, e o que é temporal, a semelhança do que é espiritual. Ele fez o girino e o macaco, o leão e o elefante, mas não os fez à sua imagem, nem os dotou de razão e inteligência divinas. Mesmo assim, toda a criação animal será aperfeiçoada e perpetuada na outra vida, cada classe em sua ordem ou esfera distinta. Ele desfrutará da felicidade eterna. Este fato foi esclarecido nesta dispensação, Doutrina e Convênio 77.3. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar assim, que sempre que nós temos conversado e falado aqui, né, que cada um de nós somos filhos de nosso Pai Celestial e que nos ama. E que cada um de nós tem atributos divinos, tem uma natureza divina, para se tornar como nosso Pai Celestial e poder habitar com Ele. Agora, nós vivemos na mortalidade. Um dia morreremos e, devido à expiação do Salvador, ressuscitaremos. E de acordo com o nosso viver e de acordo com a graça e misericórdia de Jesus Cristo, um dia poderemos retornar à presença do nosso Pai Celestial como filhos amados, recebendo exaltação e vida eterna. Isso é individual, depende de cada um de nós. Mas o fato é que você é uma pessoa especial que tem natureza divina. Isso é o mais importante. Claro que enfrentamos desafios, provações, das mais variadas, das mais diferentes formas, em momentos da vida que nós nem esperamos. Mas isso não tira a natureza divina que está dentro de você. Você é um filho ou uma filha especial de nosso Pai Celestial, cheia de atributos de natureza divina e pode se tornar como Deus é. Aqui a primeira presidência nos ensina que o próprio Deus viveu numa terra como esta e se tornou Deus.
O profeta José Smith também comentou sobre esses assuntos e falou assim, abre aspas, João viu bestas de aparência curiosa no céu, e ele viu todas as criaturas que estavam no céu, todos os animais, aves e peixes no céu, realmente dando glória a Deus. Suponho que João viu seres ali de 1000 formas, que foram salvos de 10.000 vezes 10.000 terras como esta. Bestas estranhas das quais não temos concepção. Todas poderiam ser vistas no céu. O grande segredo era mostrar a João o que havia no céu. João aprendeu que Deus se glorificou ao salvar tudo o que suas mãos haviam feito, sejam animais, aves, peixes ou homens, e ele se satisfará com eles. Os 4 animais eram 4 dos mais nobres animais que preencheram a medida de sua criação e foram salvos de outros mundos, porque eram perfeitos. Eles eram como anjos em sua esfera. Fim da citação. Irmãos, observe o seguinte, os profetas de Deus têm tido visões do céu. Imagina eles tendo estas visões e depois eles escreveram para nós, para que pudéssemos ter nossa visão ampliada, termos uma perspectiva eterna. Mas lembra, eles viram muitas coisas e escreveram algumas coisas. E nós, eu e você, temos que tomar muito cuidado para não rejeitar as poucas coisas que foram escritas, porque existe muito mais. Mas, cada vez que sentimos a influência do Espírito Santo testificando sobre o nosso Pai Celestial, temos certas impressões que testificam que nosso Pai Celestial é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo expiou por nós. E essas impressões do Espírito nos dá a confiança, nos dá a esperança em Cristo, de podermos viver de tal maneira nesta terra, a um dia podermos nos tornar como nosso Pai Celestial é e nossa Mãe Celestial. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, eu não vou ler mais aqui na Bíblia, eu não quero me alongar muito, mas eu vou só citar mais algumas aqui. Aqui fala sobre o que devemos entender nos 5. Dos animais já falei. Agora no versículo 5, 77:5. O que devemos entender pelos 24 anciãos de que fala João? Então aqui está explicando que eles eram dos 7 ramos da igreja que existiam na época, tinham mais, mas desses especificamente que haviam morrido e que estavam agora desfrutando de vida eterna. Claro que eles estavam neste momento que João teve a visão no mundo espiritual, mas João estava tendo uma visão do futuro de que eles receberiam vida eterna. No versículo 6 nos fala assim, o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos. Então, nessa visão, depois vocês podem ler aqui, João viu que aqueles 7 selos representavam 7 períodos da criação, ou melhor, 7 períodos da vida da Terra. O primeiro selo, os primeiros 1000 anos, o segundo, os outros 2000 anos, e assim até o 7º ano, que será o tempo do milênio ali, né? Versículo 7. O que devemos entender pelos 7 selos com que o livro estava selado? Já falei que representavam os períodos, né? Cada um representava 1000 anos. No 8, o que devemos entender pelos 4 anjos de que fala o capítulo 7, versículo 1 do Apocalipse. Então aqui, nessa parte, nós devemos entender que estes anjos, eles tinham a missão de reunir todos os filhos de Deus. Lembra que iam aceitar o Evangelho. Mas lembra da parábola do trigo e do joio? Que crescia ao mesmo tempo o trigo e o joio?
e que deveriam crescer junto para depois separar o joio e recolher o trigo, e eles tinham esta missão. Muito bem. No versículo 9, o que devemos entender pelo anjo que subiu do Oriente, no capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse. Vamos ler isso aqui. Resposta no 9 ainda. Devemos entender que o anjo que subia do Oriente é aquele a quem é dado o selo do Deus vivo sobre as 12 tribos de Israel. Portanto, ele clama aos 4 anjos que têm o evangelho eterno, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus na testa. E se vós aceitardes este Elias que havia de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. Só um detalhezinho, Elias, ele é um título, né? Quando se fala da restauração, claro que tinha Elias, o profeta. Então sempre quando se fala aquele Elias lá, o profeta, ali que depois sucedeu a ele foi Eliseu, lembra? Então sempre quando se faz menção a este Elias específico, é Elias o profeta. Mas sempre que se fala de Elias, ele é um precursor, alguém que prepara o caminho. Durante a restauração, muitos profetas, né, de todas as dispensações vieram e restauraram poderes e chaves. Não foi só um profeta que restaurou todas as chaves. E João também fez parte desta restauração. Por exemplo, Pedro, Tiago e João voltaram a esta terra, conferiram o sacerdócio de Melquisedeque a José, lembra? Depois, mais adiante, nós vamos ver, ele também aparece no templo de Pirla, restaurando chaves. Muito bem. Vamos para o 10. Quando se cumprirão todas essas coisas? No 6º milênio, né? Que é a que nós estamos vendo agora. No 11. O que devemos entender pelo selamento dos 144 mil de todas as tribos de Israel? 12 mil de cada tribo. Então esses irmãos não significa que seriam só 144 mil que seriam exaltados. Não é isso. Mas que seriam sumos sacerdotes que pregariam o evangelho trazendo pessoas para fazer parte da igreja do primogênito. Lá no finalzinho ele fala assim, né? Vamos ler a resposta toda. Devemos entender que os que são selados são sumos sacerdotes ordenados na santa ordem de Deus para administrar o evangelho eterno, pois eles são os que são ordenados de cada nação, tribo, língua e povo, pelos anjos a quem é dado poder sobre as nações da terra, a fim de trazer à igreja do primogênito todos os que desejarem vir. Essa é a parte que mais me tocou. Para trazer à igreja do primogênito todos os que desejarem vir. O evangelho, ele é acessível a toda pessoa, a cada homem e mulher nascido nessa terra. Mas ele precisa desejar. Não será forçado a mudar para fazer parte do reino celestial. Se a pessoa desejar fazer parte do reino celestial de Deus e ser exaltado, ela é aceita. E então ela mesma vai ter que se qualificar. É muito importante isso, irmãs. Hoje, nós estamos aqui vivenciando os nossos dias de mortalidade. É onde nosso coração e nossa mente estão fazendo escolhas. Escolhas que irão decidir nosso futuro eterno. A mortalidade é um período de tempo tão curto, mas tão decisivo. E oro ao Senhor para que você que me ouve possa ter um testemunho do Espírito, que você tem atributos, características divinas. E oro ao Senhor para que a luz de Cristo possa se incendiar dentro de você, para que você possa mais claramente ver o certo do errado e ver as obras de Deus. E que o Espírito Santo possa tocar teu coração, testificando sobre nosso Pai Celestial Jesus Cristo, e possa sentir aquela influência maravilhosa que dá um desejo dentro do coração de ser uma pessoa melhor, de buscar ao Salvador e ser perfeito nele. Muito bem.
Lembra, o Evangelho está acessível a todas as pessoas. Agora a pergunta é, você está desejoso de receber o Evangelho? Você está desejoso de se aperfeiçoar em Cristo? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E no final, só você será responsável por essa escolha. No 12, fala assim, o que devemos entender pelo toque das trombetas mencionados no capítulo 8 de Apocalipse? Deixa eu ver aqui, vamos ler aqui. Devemos entender que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia terminou sua obra, santificando-o, e também do pó da terra formou o homem, assim também, no princípio do 7º milênio, o Senhor Deus santificará a terra e consumará a salvação do homem, e julgará todas as coisas e redimirá todas as coisas, exceto aquelas que ele não pôs sob o seu poder. Quando terá selado todas as coisas, até o fim de todas as coisas, e o toque das trombetas dos 7 anjos é a preparação e a consumação de sua obra, no princípio do 7º milênio, a preparação do caminho antes do tempo de sua vinda. Que gostoso, né? Aprender um pouco mais, irmãs. Muito bem. E irmãos. No 14, o que devemos entender pelo livrinho que João comeu? Deve-se entender que era uma missão que João tinha recebido, de coligar Israel. E nós vimos como João pôde participar disso, já citamos aqui. 15, o que devemos entender pelas 2 testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse? Muito interessante. Fala que a Israel serão dadas 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas irão testificar e pregar por vários dias. 400 e poucos dias aqui, né? Quantos dias fala aqui? Fala aqui, olha ali no Apocalipse. Vamos dar uma olhada aqui. Quer ver? Opa. Vamos rapidinho aqui achar Judas. Essa minha Bíblia aqui é nova. Ela vai bem devagarinho. Aqui, ó. É Apocalipse 11, tá bom? No versículo 3 diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano e saco. Então eles vão pregar ao povo de Israel, lá em Jerusalém. No 8 fala assim que, antes fala que eles teriam tanto poder para praga, sobre chuva, sobre tudo. E por fim, fala ali no 7, né, que eles seriam mortos, e seus corpos, no 8, jazerão na praça da grande cidade. No 9, não permitirão que esses corpos mortos sejam postos à sepultura. Fala ali que eles festejarão porque aqueles 2 testemunhas foram mortas. No 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E então eles irão ressuscitar novamente. Esses 2 discípulos são apóstolos do Senhor, talvez membros da primeira presidência, não sabemos, que serão enviados para pregar ao povo de Israel. E em meio a tudo isso acontecerá a vinda do Senhor depois. Irmãs, irmãos, tanto que nós temos que aprender sobre o Evangelho do Salvador. Mas diante de todas essas coisas que nós vimos hoje, coisas tão maravilhosas como a obra de criação de nosso Pai Celestial, né, através de seu Filho Jesus Cristo, em 10.000 vezes de 10.000 terras como essa. Imagina que coisa extraordinária. Não tem fim as obras do Salvador, de seres que foram criados que nós nem imaginamos, animais dos mais variados. Mas entre todas as obras da criação, você, querida irmã, você, querido irmão, é a imagem e semelhança de nosso Deus, de nossa Mãe Celestial, né? E como seus filhos, você possui características, atributos divinos.
e você tem o potencial de se tornar como nosso Pai Celestial. Se você o desejar, continua firme, o Evangelho é verdadeiro, continua buscando o Salvador. Quando orar, e eu gostaria que você pudesse se ajoelhar no seu quarto sozinho, ou você, o esposo e a esposa, né? E conversarem com o nosso Pai Celestial e perguntar: Pai Celestial, realmente eu sou uma pessoa, um filho especial de Deus? Pergunte, irmãos, façam uma pergunta, pondere sobre isso, por favor, e continua firme a viver o Evangelho. Presto meu testemunho sobre essas coisas e deixe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, irmãs, cuide-se bem. Jovens, tchau. As crianças, um abraço do vovô Dé. Continua firme, tchau. Cuide-se bem.